Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu gostaria de louvar a Deus com o hino da harpa número 25. Que os irmãos me perdoem se a garganta fracassar, amém? Vou louvando para não tomar tempo. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviado do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos acompanhando mais. Tomei o 26, irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é, Senhor. Glória a Deus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se triunfando
agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos colocar de pé, está fazendo a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 125. Glórias a Deus. Quero convidar o irmão Roberto para estar fazendo essa leitura. Nós vamos estar lendo responsivamente. Amém? Salmo 125. A fé em Deus traz segurança. Glórias a Deus. Hoje de manhã tivemos um período de oração, irmãos, todas as quartas-feiras, das 8 às 9. Foi uma bênção, viu, irmãos? Quarta-feira que vem tem mais. Cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor, se não como o monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Porque o cerco da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz-o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àquele que se desfiam para os seus caminhos tortuosos, leva-o, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Vamos repetir uma igreja inteira? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Quantos necessitam de oração? Amém? Oramos então? Pai Santo, Deus tremendo, ó meu Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome do teu Filho amado, Senhor, clamamos a tua presença, Senhor, pois somos carentes, Senhor, precisamos de ti mais e mais e mais. Tua presença na nossa vida nunca é demais, Senhor. Tua presença, Senhor, necessitamos cada vez mais, Senhor. Hoje vejo, Senhor, quanto mais tenho de ti, mais te quero, Senhor, porque tu és bom e maravilhoso. Senhor, limpa os corações, Senhor, dos que aqui estão, Senhor. Limpa os corações do que não vieram, Senhor. Dá força e bom ânimo, Senhor, para que possam ser novos crentes, Senhor, na tua casa, Senhor, e onde estiver, Senhor, para que teu nome seja honrado e glorificado sempre, sempre e sempre. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço isso aí por oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos nessa hora estar ouvindo o grupo de louvor adorar o Senhor com um hino, e nós já vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Quero falar com todos que aqui estão, mais aqueles irmãos que têm nos ajudado através da live, fazendo o seu depósito, abençoando essa igreja. Você que tem sido o braço forte dessa obra, você que tem sido o ajudador. Eu sei que Deus é fiel e maravilhoso, é aquele que supre todas as necessidades. Mas eu quero enfatizar para você, irmão, continue contribuindo. Coloque no seu coração um propósito, fale com o Senhor e nos ajude. Essa obra ela é carente da sua ajuda. Não importa a quantidade, não importa o valor que você vai estar colocando lá, saiba que aquilo que você colocar vai nos ajudar. Eu vou deixar aqui o número da conta do Banco Itaú, conta corrente,
4522, dígito 9, agência 6065. Ou pode fazer o Pix, 11 98567 2508. 11 98567 2508 é o Pix. Ou na conta do Banco Itaú, 45522, dígito 9, agência 6065. Você que tem desejo aí de fazer algo na obra do Senhor, de ajudar, de contribuir, nos ajude. Glória a Deus. A sua oferta ela é bem-vinda aqui neste lugar e tem nos ajudado muito. Que Deus abençoe a vida de cada um. O grupo de louvor vai estar louvando nesta hora e nós já vamos estar recolhendo aqui na igreja os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Aquietados de saber que eu sou Deus, serei exaltado, serei exaltado. A última palavra é a minha. Eu sou Deus, serei exaltado, serei exaltado. E ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja ovelhas no curral, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja ovelhas no curral, me alegrarei em ti. Verá, Sião, estabilidade, estabilidade em todos os teus tempos, nada te abalará, venha o que vier pelos montes de Sião, nada te abalará. Ainda que a figueira não floresça
Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar uma oportunidade para o diácono Daniel. Ela está trazendo uma breve saudação. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Uma breve saudação. Eu cumprimento a igreja com a palavra do Senhor. Eu quero ler o livro de Abacuque. Abacuque capítulo 3, mas acho que Abacuque fugiu dessa Bíblia aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Achei. Abacuque capítulo 3. Que diz assim, eu não vou ler o capítulo todo, tá? Que diz assim, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí eu queria pular lá para o final do capítulo. O versículo 16 que vai dizendo assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram, os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas, e me faz andar nas alturas, para os meus instrumentos de música. Amém? Esse aqui é um capítulo bem conhecido de Abacuque, o qual ele pede para que Deus ele venha avivar a obra ao se passar dos anos, e que ao se passar dos anos a obra, a palavra do Senhor venha a ser conhecida, e que quando Deus se irá, ele venha lembrar da misericórdia. E Abacuque aqui ele não é ouvido. As pessoas não dão ouvido para o que Abacuque está falando, pastor. Mesmo as pessoas não dando ouvido para o que Abacuque está falando, e o povo de Israel está pecando, Abacuque fala: Senhor, tem misericórdia. O Senhor pode se irar por causa do pecado, por causa do erro do povo, mas tenha misericórdia. Que o Senhor venha avivar novamente esse povo. Que a tua palavra venha a ser conhecida durante os anos, porque está sendo esquecida. E aí Abacuque vem e diz: Mas Senhor, ele vem dizendo no final, mesmo que em meio a tudo isso, mesmo que em meio a toda essa situação, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, e ainda mesmo que eu me decepcione com o produto da oliveira,
mesmo que os campos não produzam mantimento, e ainda assim que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo, seja qual for o problema, seja qual for a situação, com comida, sem comida, com trabalho, sem trabalho, com alegria, com tristeza, com lágrima, sem lágrima, eu me alegrarei em Ti, Senhor. Mesmo tudo estando ao contrário, eu me alegrarei em Ti, Senhor. Mesmo todo mundo dizendo não, eu me alegrarei em Ti. Mesmo com doença, eu me alegrarei em Ti. Mesmo com as portas fechadas, eu me alegrarei em Ti, Senhor. E aí ele começa o versículo 19 falando, o Senhor é a minha força. Abacuque estava dizendo, eu me alegro em Ti, e mesmo faltando tudo, o Senhor é a minha força. Não sei como se encontra você que está nos vendo essa noite, você que se encontrou aqui, que chegou aqui essa noite. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não importa o que falte, procure a sua alegria no Senhor. Porque essa alegria que Deus tem, não é algo que passa, pastor. É algo que vem e fica. E quando o Senhor nos alegra, Ele também nos dá força para prosseguir. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, nós temos a certeza de que Deus está conosco. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Quero convidar os irmãos para se colocar de pé. Vamos estar fazendo uma oração nessa hora, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que os irmãos venham abrir os corações para ouvir o Senhor falar. Já quero convidar a irmã que vai estar trazendo a palavra nesta noite. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, graças te damos, ó Pai, estarmos aqui ouvindo, Senhor, a Tua palavra, através do louvor, através de cada irmão. Que o Senhor venha, Senhor, continuar falando em nossos corações. Senhor, venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que aqui está. Senhor, que eles possam estar com o coração aberto para ouvir a Tua voz nesta noite. Jesus, não o que eu quero, não o que queremos, mas sim, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para nós, aquilo, Senhor amado, que o Senhor quer, Senhor, que nós cravamos dentro do nosso coração. Jesus, faça proeza, maravilha, Senhor, na vida de cada irmão que aqui está, e venha fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Usa a Tua filha, Senhor, e faça segundo a Tua vontade. Amém. Salve os meus companheiros, amém? Podeis assentar? Eu vou estar lendo apenas o primeiro versículo que nós lemos esta noite, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vou ler alguns capítulos também. Em Ezequiel, capítulo 37. Que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza esses ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu sobre ele peles por cima. Mas não havia neles espírito. E me disse: Profetiza, ó Espírito. Profetiza, ó Filho do homem. E disse: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluias. Só vou ler até aqui. Esse capítulo é um capítulo bastante conhecido, onde o Senhor leva Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Quando o Senhor leva Ezequiel no meio do vale de ossos secos, o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, poderás dar vida aos ossos? Os ossos podem voltar a viver? E o Ezequiel respondeu: Senhor, tu o sabes. Então, o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Profetiza carne, nervos, que eu vou trazer carne e nervos sobre esses ossos. E Ezequiel profetizou: sobre a tua palavra eu profetizo. E os ossos começaram a ter carne e nervos. Mas ainda faltava uma coisa. Faltava o espírito de vida. E o Senhor fala assim: Ezequiel, ainda falta uma coisa, Ezequiel. Falta vida. Então profetiza, dos 4 ventos, profetiza para vir vida sobre esses ossos, que não são mais ossos, agora são corpos. E Ezequiel profetizou, e veio a vida. Mas foi pela palavra do Senhor. Ele fala bem assim: Então profetizei como ele me deu ordem. Ele profetizou em nome do Senhor. Eu sei que na nossa vida, muitas das vezes, a gente passa por situações que a gente fala: acabou. Não tem mais jeito. Às vezes o Senhor nos deixa entrar em momentos que a gente fala: não tem mais solução. Morreu, acabou. Não tem esperança. Acabou, não tem mais jeito. Às vezes a gente olha para nós mesmos e fala: ó Senhor, eu estou tão falho, não tem mais jeito para a minha vida. Às vezes a gente olha a nossa circunstância e fala: Jesus, você não está vendo? Está tudo morto, não dá mais jeito, está tudo morto. Jesus, eu não tenho condição para isso, Jesus. Você está vendo como está a situação dessa pessoa? Eu tenho orado e nada, Jesus. Às vezes a situação é uma situação que você fala: não dá, não tem mais jeito.
Senhor está falando: podes tu fazer isso melhorar? Sozinho você pode alguma coisa? Você pode fazer esses ossos voltar a viver? Mas o Senhor está falando: eu vou trazer vida hoje. Já pensou se Ezequiel falasse: Senhor, esses ossos estão mortos, Jesus. Deus, está morto esses ossos, Senhor. Não tem como dar vida a osso seco, não, já está seco. Se você pegar e vai esfarelar, não tem mais jeito, está seco. Já parou para pensar se Ezequiel não confiasse na palavra do Senhor quando ele falava: profetiza sobre esses ossos? O Senhor está falando: hoje é dia de profetizar sobre aquela tua causa. Hoje é dia de profetizar sobre a tua vida. Mas, Senhor, eu não tenho força, só confia em mim. Eu estou mandando profetizar. A situação está mudando a partir de hoje, mas é preciso você profetizar e tomar posse e confiar em mim. Mas, Jesus, eu profetizei. Já saiu do lugar, mas continua morto. Deu uma melhoradinha, mas continua morto. Já veio carne, já veio nervo, mas está lá morto, Jesus. Não tem mais solução, Jesus. Não dá mais jeito. Mas o Senhor está perguntando: tu não confias em mim? Eu não falei que os ossos vão voltar a viver? Por que está duvidando ainda? Eu falei que os ossos vão voltar a viver. Está faltando vida, mas já está evoluindo. Às vezes a gente acha que porque morreu, a gente orou um pouquinho, melhorou um pouquinho, o Senhor vai ficar naquele pouquinho, não vai melhorar mais a situação. Mas o Senhor está falando: eu tenho algo em extremo para você, algo grande para você, não é algo pequeno. O que eu tenho para a tua vida não é algo que o povo fala: tá bom, é simples, é normal. Não, o Senhor tem algo grande para a tua vida. Você precisa confiar mais em mim. Você precisa se entregar mais em mim. Não importa se a esperança morreu, se o sonho morreu, se não tem mais jeito. Tem que confiar em mim. Eu estou fazendo algo em extremo, mas eu preciso da sua confiança em mim. Eu preciso que você acredite e profetiza a vida sobre esta causa. E profetiza a vida sobre a tua vida. Profetiza a vida naquela causa. Profetiza a vida na vida daquela pessoa. Profetiza a vida naquele teu sonho. Profetiza a vida naquilo que você acha que não dá mais certo. Profetiza que é eu que vou trazer vida. É eu que vou trazer vida. É eu que vou trazer a solução. E faça como Ezequiel e profetiza. Você vai começar a ouvir vento de todos os lados. Vai ouvir sim, não tem mais jeito. Vai vir muitas pessoas falando: não tem mais jeito. Não tem mais solução, porque você ainda persiste nisso. Acabou, ele vai continuar assim, não tem mais jeito. Você ainda acredita nisso? Mas você tem que lembrar da palavra do Senhor que disse: profetiza. Vai vir de todo quanto é lado contra a tua vida, mas o Senhor está trazendo vida nesta tua causa. O Senhor está trazendo vida. Eu entrei com essa palavra no meu coração e eu falei: mas Jesus, eu ia, se eu tivesse oportunidade, ia ler em cima dessa palavra. Aí, pastora Edilene, você vai pregar hoje, dá para você trazer a palavra? Falei: amém. Mas Jesus, o que os que confiam no Senhor serão como o monte de se abalam, mas permanece para sempre? Tem a ver com Ezequiel. E o Senhor, por mais engraçado que seja, eu falei assim: sei lá, Jesus, não tem nada a ver. Mas o Senhor continuou falando: é para eles aprenderem a continuar ouvindo a minha palavra, confiando na minha palavra. Aí eu falei: mas Jesus, e agora? Aí veio Abacuque 3. Eu vou ler em Abacuque 3.
a ver o diácono Daniel abrir exatamente Abacuque 3, onde diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Aí o Senhor me trouxe que às vezes a gente olha os ossos secos e esquece de pedir para o Senhor avivar. Está vendo os ossos secos? O Senhor vai trazer vida. Mas Carol, ele está demorando muito. Mas é para continuar na confiança no Senhor. Faça igual a Abacuque, que mesmo que não tivesse vida onde ele queria que tivesse vida, ele continuou na posição, continuou confiando no Senhor, entrando na promessa que haveria um avivamento. Ele falou: mesmo que eu não veja tudo acontecendo, mesmo que eu não veja a vida sendo trazida para este lugar, mesmo que eu veja tudo acabando, a morte vindo, eu continuarei na tua presença, Pai. Eu continuarei na posição que o Senhor me chamou. Talvez você tenha saído da posição e hoje o Senhor está falando: eu quero você na posição, profetizando vida. Eu quero você profetizando vida. Você foi chamado para trazer vida. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa: confia em mim. Eu vou trazer vida aonde você menos imagina. Eu vou trazer renovo aonde você menos espera. Vou fazer em abundante aquilo que você menos imagina, que você acha que vai vir pouquinho. Você tem orado tanto por uma causa que às vezes você desistiu. É para continuar, mesmo que você não veja as coisas melhorando, é para continuar, porque é o Senhor que vai trazer vida, mas é para você continuar na posição. Continua na posição. E faça como Ezequiel, profetiza. Ezequiel, ele continuava vendo morto, mas continuava vendo a carne vinha crescendo enquanto ele profetizava. Enquanto ele profetizava, vinham os nervos. E quando ele profetizou, por último, a palavra diz que um exército grande em extremo se colocou de pé. O que você quer dizer com isso, Kelly? Continua confiando no Senhor. Continua acreditando que tem vida onde todo mundo fala que não tem vida. Que no final você vai ver um exército grande em extremo. Como assim, Carole? Aquilo que para você era só um pouquinho, para você um pouquinho estava bom, o Senhor vai fazer algo grande em extremo na tua vida. Aonde você achava que não dava mais jeito, que estava morto, o Senhor vai trazer vida grande em extremo. Aquilo que para você é um sonho pequeno, que não tem mais jeito, o Senhor vai fazer algo grande através do seu sonho, do seu projeto. Aquilo que a esperança terminou, que já foi tudo embora, que todo mundo fala que não vai dar certo, o Senhor vai trazer grande em extremo. Mas para ser grande em extremo é preciso confiança no Senhor. É preciso continuar na posição, orando, perseverando e profetizando bênção. Agora, se você olhar o vale de ossos secos e falar: não tem mais jeito, acabou, o Senhor manda profetizar, mas para que eu vou profetizar se está morto? O Senhor não quer isso de você. Se continuar assim, você não vai ver o exército grande em extremo se levantar. Você não vai ver o exército grande em extremo ao seu lado. Mas agora, se você colocar na posição, você vai ver um exército grande em extremo que o Senhor vai te dar. Você vai ver aqueles ossos como nunca antes. Talvez até mais vivo do que antes. E essa é a palavra do Senhor que colocou no meu coração. Ele está trazendo vida. E vida com abundância. É nesta noite que o Senhor vai trazer vida. E vida com abundante. Aquilo que você acha que não ia dar certo, o Senhor está trazendo vida. E vida com abundância. Amém? Vamos ficar de pé. Fazemos uma oração.
em favor daquilo que você acha que não tem mais jeito. Aquilo que para você pode estar até morto. Às vezes é você mesmo, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação, às vezes eu não sei o que é que na tua vida hoje para você está morto. O que na tua vida para você não tem mais solução. Mas coloque nas mãos do Senhor. Lança as tuas necessidades no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor e o resto Ele faz. Mas comece profetizando esta noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Sei que muitos vieram neste lugar esperando uma resposta. E esta noite, Senhor, muitos estão aqui colocando aquilo que está morto, aquilo que não tem mais jeito, que o mundo fala que acabou. Mas eu sei que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Eu sei que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor é aquele que faz muito mais abundantemente, Senhor. Então, Senhor, vai lá naquela causa. Venha ressuscitar este sonho. Venha ressuscitar esta vida, Jesus. Venha, Senhor, trazer restauração, esperança, Senhor. Venha trazer mais um pouquinho de força, Senhor. E nos ajude a confiar mais no Senhor. Eu sei que muitas das vezes nós pendemos para um lado e desistimos de confiar. Mas esta noite estamos entregando as nossas confianças em Ti, Jesus. Nada podemos fazer sem a Tua presença. Nada podemos fazer sem a Tua vida, Jesus. Sem o Senhor na nossa vida, Jesus. Então vem com o Teu sopro, Senhor, e sopra sobre nós, Jesus. Um novo fôlego de vida, Jesus. Para que a gente possa caminhar mais um pouquinho na Tua presença. E não venha desistir, não venha parar. E mesmo que a gente não enxergue a vida, a gente venha continuar na Tua presença, sabendo que o Senhor é a nossa força. Sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Te agradeço a oportunidade, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor a toda a igreja. O tema de hoje é um tema forte. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Palavra gostosa que a irmã Quero lhe trouxe. E é bem verdade, irmão, que tem pessoas nos dias de hoje acreditando em príncipe, em governo, em presidente, em deputado, vereador. E a palavra de Deus que diz, uns confiam em carro e outros confiam em cavalo. Mas eu confio no Senhor que fez os céus e a terra. Amados irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos confiar nesse Deus. Muitas das vezes nós observamos, parece que o mundo está de ponta cabeça. Mas uma coisa é, irmão, o outro pode mudar a atitude. O outro pode até destabilizar. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra de Deus diz no capítulo 146 de Salmos: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem filho dos homens, a quem não há salvação. Sai o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acaba todos os seus planos. Irmão,
o plano dos homens cessam quando eles confiam em si mesmo. Agora, nas nossas vidas, os planos de Deus se cumprem quando nós nos colocamos em confiança para com o nosso Deus. E confiar, irmão, é atirar sem medo. Confiar é entrar, mergulhar sem medo. Meu pai sempre contava uma historinha de um pai turco que ensinava seu filho a pular da janela todos os dias aos seus braços. E ele, no escuro, mandava o filho pular. Pula, filho, que papai te ama, filho. E aquela criança pulava. E quando pulava, o pai segurava. E um certo dia, no escuro, o pai mandou pular. E uma determinada hora, o pai retirou-se e o filho se esborrachou no chão. Nesta linhagem de pensamento, aquele homem olhou e falou: olha assim, olha, você vai crescer e você vai aprender que você não deve acreditar e confiar plenamente em nenhum homem. Ensinamento certo ou errado? Perante a visão da terra, pode ser correto, mas perante os olhos nossos espiritual, irmão, nós somos embaixadores de Deus na terra. E como embaixador de Deus na terra, como Deus nos ensina a ser fiel, assim também nós devemos ser fiel e leal aos nossos companheiros. E aquele pai falou: olha, nem no pai você deve confiar. Porém a palavra de Deus hoje é: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus não é o pai turco que vai sair da posição para deixar o filho se esborrachar no chão. Ao contrário, a Bíblia diz que a fidelidade de Deus dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Aleluia. O motorista ou o motoqueiro, viu? Se não usar, vai usar também o passageiro que pode estar do seu lado. Se não usar, ele vai tentar usar aqueles que sempre estão próximo de você. O que eu e você precisa é manter a nossa posição diante de Deus, sabendo que é o nosso Deus que vai dar-nos a vitória certa no momento certo. Pai, é em nome de Jesus que foi ministrada esta palavra nesta noite, pela diaconisa Carole, pelo diácono Daniel, os irmãos que leram a tua palavra, Senhor, no Salmo, daqueles que te Senhor, aleluia, que por muitas das vezes, Senhor, eles querem estar com os passos firmes, mas os passos estão vacilando. Ó Pai, de poder que o Senhor possa ensinar os nossos caminhos, dia após dia, para que nós possamos ter o encontro, aleluia, com o Senhor, aleluia, nos ares, aleluia, porque a tua palavra diz que a tua palavra é fiel e verdadeira, aleluia, e a tua misericórdia dura para sempre. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Eu tudo posso. Aquele que fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. O Senhor ampara os humildes e mais faz com que os ímpios caiam por terra. Receba em nome de Jesus.